Fala pessoal do grupo de estudos, vamos então agora resolver exercícios de espectrofotometria, mais especificamente a parte de curva de calibração e também que vai envolver os cálculos gerais envolvendo a lei de Lambert-Beer, entre outros assuntos que a gente viu na nossa aula. Então vamos lá, eu peguei essa questão número 3 da página 35 da apostila da professora, que diz que, da docente da disciplina, que fala sobre análise de nitrito no presunto. Então, a questão fala que o analista vai pegar essa massa aqui da amostra de presunto, ou seja, 20,048 gramas, faz o seu devido tratamento com os reagentes que vão ser necessários para fazer a análise e avoluma para 100 ml. Porém, ele lê a absorvância, só que a absorvância é muito baixa. Então, a transmitância, perdão. E aí ele pega então uma alíquota de 25 ml, avoluma para 50. Ele faz a leitura, mais uma vez a transmitância é baixa. Então ele pega novamente uma alíquota de 10 ml, avoluma para 50 ml, lê a transmitância, que deu 65,8%. Além disso, como padrão principal da análise, ele pegou uma amostra de uma solução estoque de nitrito de sódio, contendo 0,450 gramas por litro, pegou vários volumes de alíquota, avolumou a 500 ml e leu as suas respectivas transmitâncias. E aí a questão dá justamente essa tabela aqui referente às transmitâncias e o volume de padrão que ele pegou de alíquota. E aí na questão ele pede, na letra A, o teor de nitrito, na letra B, qual o melhor branco para a leitura, e na letra C, se a análise fosse feita em um fotômetro, qual o melhor filtro. Bom, a B e a C é muito tranquilo, né? Mas o nosso foco vai ser realmente a letra A, que vai ser calcular o teor de nitrito. A questão não pede em si para a gente monte gráfico, porém eu vou mostrar aqui, aproveitar para mostrar alguns detalhes importantes que deve conter no gráfico e como que a gente deve montar. Então vamos lá. Primeira coisa, se a gente está falando, essa questão envolve curva de calibração. E a tabela que ele me deu é de volume de padrão de alíquota em função da transmitância, que é dada a sua transmitância. Ou melhor, de transmitância em função do volume de alíquota adicionado. Só que não existe esse tipo de gráfico. O gráfico que a gente tem na curva de adição padrão é justamente a absorvância em função da concentração. Então, para muitos podem acabar errando na hora de montar o gráfico já direto, achando que isso aqui já é o suficiente para a gente montar. Que isso aqui já é o meu eixo X e isso aqui já é o meu eixo Y. Porém, não. Esse, na verdade, é uma tabela que a gente vai ter que construir uma nova a partir dela, para aí sim nós conseguimos montar o gráfico. Então, a nossa equação da curva de calibração que a gente vai precisar montar vai ser com base na concentração e na absorvância. Então, primeira coisa, eu tenho que converter todas essas transmitâncias aqui para absorvância. A gente sabe que essas transmitâncias estão em porcentagem. Então, se a gente para achar o valor dela decimal, basta a gente dividir por 100. Então, isso aqui é a mesma coisa que 0,882, 0,514, 0,360, 0,288 e 0,160. Perfeito? Então essas são as transmitâncias na sua forma decimal. Agora a gente lança a mão da relação entre absorvância e transmitância, onde a absorvância é menos log de T. E aí, lembrando, só para relembrar a fórmula, também é válida que T é igual a 10 elevado a menos A. Show? Mas a gente vai utilizar essa fórmula aqui. Então, lançando mão dessa fórmula para todos esses valores decimais que a gente obteve, a gente chega a esses resultados aqui. 0,055 para o volume de 1 ml, 0,289 e assim por diante. Agora, as concentrações. Bom, ele não deu para a gente as concentrações, ele deu os volumes adicionados. Só que a gente sabe que daqui para cá foi feita apenas uma diluição. Então é válido aqui CI/VI igual a CF/VF. Perfeito? Concentração inicial 0,450 vezes volume de alíquota igual a concentração final que eu vou calcular. O volume inicial vai variar de acordo com esses valores aqui, vezes 500. Daí, fazendo uma forma genérica, a gente pode dizer que a concentração final vai ser 0,450 vezes volume inicial sobre 500. E aí, eu calculando, substituindo cada um desses valores, eu achei essas concentrações em grama por litro. Perfeito? A partir de agora, eu já posso saber qual é a minha equação da reta. Só que, para que o vídeo fique completo, eu vou montar aqui e explicar agora sobre regras que vão envolver o gráfico. Bom, o gráfico, como a gente sabe, é montado no papel milimetrado, e ele vai conter todos esses pontos que nós construímos aqui. Então, sempre a gente vai ter a frente do nosso gráfico, que vai conter, de fato, a nossa reta da análise, os nossos pontos, as nossas escalas. E na parte de trás, a gente vai ter a tabela referente. Então, eu coloquei aqui a tabela referente, que o problema deu, ou seja, do volume de nitrito
em função, e a transmitância. E já coloquei aqui do lado a tabela que a gente vai usar de absorvância em função da concentração. Perfeito? Então esses aqui são os valores da concentração em grama por litro. E aqui as absorvâncias. Perfeito. Então vamos lá. Agora vamos tentar entender como que a gente vai organizar as nossas escalas. Vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Para mim definir qual vai ser o tamanho da minha escala, ou seja, como assim escala? O que seria, como que a gente monta uma escala no gráfico? Por exemplo, eu vou dizer, a gente percebe que nesse gráfico a gente tem quadrados maiores e quadrados menores, perfeito? Aqui a gente tem metade de um quadrado e aqui a gente tem um quadrado completo, esse daqui, ó. Sendo assim, cada quadrado desse tem 1 centímetro de lado, perfeito? Então a nossa escala vai se basear justamente a isso. Ou seja, a gente vai dizer 1 centímetro corresponde a X unidades da grandeza que está medindo, ou seja, de absorvância ou X unidades de concentração, perfeito? Então, isso a gente vai ter que fazer tanto no eixo Y das ordenadas, ou seja, esse daqui, e quanto para esse eixo X, que é o eixo das abscissas. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que a gente vai analisar, qual é a distância entre o meu menor valor que eu quero marcar e qual é a distância entre o maior valor. A gente percebe uma coisa. Nesses dados aqui de concentração, eu percebo que eu estou tudo trabalhando com unidades que estão vezes 10 a menos alguma coisa, certo? Não é muito interessante a gente trabalhar assim, porque isso dificulta um pouco a noção da escala que a gente está trabalhando. E, além disso, eu não vou ter como medir um parâmetro certinho de como é que eu vou iniciar a minha escala, certo? Porque eu sei que aqui na origem eu começo do zero e conforme eu vou subindo e conforme eu vou indo para a direita, eu vou aumentando o meu valor. Então, é mais fácil trabalhar com números inteiros e também de escala, que seja múltiplos de 1, 2, 5 ou 10. Não é ideal que a gente utilize, por exemplo, escalas múltiplos de 3, de 7, porque eles são de difícil leitura. Então, o ideal é a gente montar escalas que estejam nesses múltiplos desses valores. Sendo assim, então a gente pode escolher uma escala que vai 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. A gente pode escolher escalas que vão 2, 4, 6, 8 e etc. Então, para facilitar, nós vamos então construir uma nova tabela para a gente construir de fato nosso gráfico, que ao invés de a gente utilizar a concentração em gramas por litro, a gente vai utilizar uma concentração menor, ou seja, em miligramas por litro. Por que isso vai facilitar? Porque pensa comigo, em miligramas por litro, é a mesma coisa que eu estivesse multiplicando 10 a menos 3 vezes grama por litro, certo? Porque o prefixo mili, se a gente lembrar de metrologia, equivale a 10 a menos 3. Então, se a gente transformar todas essas unidades aqui para miligrama por litro, isso vai facilitar, vai trazer para a gente números inteiros. Então, vamos montar agora uma nova tabela em miligrama por litro, ou também chamado de ppm, certo? Que é praticamente as mesmas unidades. Então, como que nós vamos montar essa nova tabela? Vamos lá. Aqui eu tenho 9 vezes 10 a menos 4. Então, 9 vezes 10 a menos 4 é a mesma coisa que 9 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 1. Perfeito? Vezes 10 a menos 3 eu posso cortar, porque vai virar o mili. Então, vai ficar 9 vezes 10 a menos 1. Que eu posso simplesmente representar o quê? 0,9. Ou, se você preferir na calculadora fazer o caminho direto, basta você fazer o quê? 9 vezes 10 a menos 4 e multiplica por 1000. Pronto, já achou qual é o seu valor em miligramas. Então, a mesma coisa, 4,50 vezes 10 a menos 3, multiplicando por 1000, eu vou achar 4,50. Show? 7,20 vezes 10 a menos 3 vai ficar o próprio 7,20. 9 vezes 10 a menos 3 vai ficar o próprio 9. E esse 1,26 vezes 10 a menos 2, a gente vai ficar com 12,6. Certo? E as absorvâncias vão mudar? Não. As absorvâncias nunca mudam, porque elas não têm unidade. Então, se a gente não tem unidade, a gente não mexe com elas. Continua a mesma coisa. A partir de agora, sim, fica muito mais fácil a gente montar, saber qual é a distância entre o menor valor e o maior, aqui na minha concentração. Qual é o menor valor? O menor valor é 0,9. O maior valor é 12,6. Então, eu posso montar uma escala baseada de 0 até aproximadamente 13 unidades. Perfeito? Então, o menor valor é 0,90. Eu vou começar do zero, porque sempre tem que começar do zero. E o maior valor, 12,6. Ó, vou puxar para o mais próximo, porque eu não posso ficar também extrapolando muito os dados. Então, eu vou fazer uma escala de 0 a 13.
Agora eu vou pro gráfico, então. Vamos lá, vamos pensar agora no gráfico. A concentração é justamente o eixo X. Então, eu montei aqui uma escala baseada que cada quadrado desse, ou seja, cada 1 centímetro, equivale a uma unidade de concentração. Já que eu consigo montar dessa forma. Se não fosse possível, se fosse uma escala muito grande, por exemplo, sei lá, de 0 até 26, eu poderia dar uma reduzida. Ou seja, a cada 1 centímetro eu usava 2 unidades de concentração. E também estaria no mesmo. Porque não é tão importante de ficar estendendo muito nosso gráfico para facilitar a nossa reta que a gente vai traçar. E também não é muito bom de fazer ele muito curto. Então o ideal é de fazer nesse tamanho os gráficos para ser de ideal leitura. Então vamos lá. Agora falando especificamente do nosso eixo Y. Vamos lá. No eixo Y, vamos pensar agora. Qual é o menor valor? Sempre 0. Porque aqui a gente está começando com 0,055. Então a gente começa do 0. Agora o maior valor é 0,796. Poxa, então qual é o valor mais próximo disso, um valor racional? 0,8, certo? Então eu vou montar uma escala que esteja baseado entre 0 e 8, certo? Agora eu tenho que analisar a quantidade de quadrados que eu tenho no eixo vertical. Se a gente reparar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Não é muito bom a gente utilizar todos. Então, o que eu falei? Eu preferi. Vou usar 16 quadrados. Significa que eu tenho 16 centímetros para me trabalhar. Perfeito? Então, vamos pensar o seguinte. Se eu tenho 16 quadrados e eu tenho para 0,8, o que eu posso fazer? Se eu dividir 16 por... Ou melhor, se eu dividir 0,8 por 16, eu vou ter quanto? Vamos tentar fazer esse cálculo. Se eu fazer 0,8 dividido por 16, eu vou ter 0,05. Então, significa que eu vou usar para cada quadrado, eu vou usar 0,05 unidades de absorvância. Pronto. Defini, então, qual é a minha escala. Então, significa que a cada quadrado, eu vou utilizar 0,05, 0,1, 0,150, 0,2, 0,250, 0,300 e assim por diante. Até chegar no 0,8 lá no topo. E aí tá... Aí você pode perguntar, poderia utilizar uma escala menor, por exemplo, a cada quadrado usar 0,1? Poderia, sem problemas. Eu apenas aumentei essa escala justamente para facilitar, devido às casas decimais que a gente vai ter que localizar. Por exemplo, a gente percebe que tem casa decimal até a terceira. Então, ou seja, aqui nos milésimos, na casa de milésimos. Então, é muito mais fácil a gente trabalhar com uma escala assim, que nos permite visualizar com facilidade, do que trabalhar com escala um pouco menor e acabar tendo dificuldade para localizar algum certo ponto, ok? E aí, a partir disso, de que você monta a escala, você tem que identificá-la ela no seu gráfico. Então, vamos localizá-la aqui. Significa o quê? Para o eixo X, o que eu utilizei? A cada 1 centímetro, eu utilizei uma unidade de concentração. Agora, para o eixo Y, a cada 1 centímetro, eu utilizei 0,05 unidades de absorvância. Show? Então, isso que é a lógica de montar a escala. Agora, segundo ponto, fizemos a escala. Para isso, agora basta a gente localizar os pontos. E aí, eu já deixei de localizado para facilitar. Mas vamos entender por que eu deixei, por que eles estão localizados exatamente nesses pontos. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem é o 0,90. Então, a gente percebe, aqui tem 1. Então, basta, se a gente dar um zoom aqui, basta a gente pegar a primeira seta, a primeira reta. Por quê? Cada quadrado desse é dividido em 10 quadrados menores. Então, cada quadradinho, se eu tô dizendo que um quadrado, se um quadrado equivale a 1 centímetro, se eu dividir 1 centímetro por 10, eu tenho 0,1. Então, significa que cada quadrado menor equivale a 0,1 centímetro. Então, ou seja, 0,1 unidade de concentração. Então, basta que eu pegue o penúltimo, porque esse penúltimo vai equivaler a 0,9. Show? Então, 0,9. Agora, absorvância. Por que eu localizei aqui? Ora, pensa comigo. Eu tenho 10 quadrados equivalendo a 0,05. Perfeito? Então, se eu dividir, ou seja, 10 quadrados. Se eu dividir 0,05 por 10, eu tenho 0,005. Ou seja, cada quadradinho equivale a 0,05. Então, se aqui é o 0,50, a próxima linha é o 0,055. Da mesma forma que o próximo é o 0,060.
Depois 0,065 e assim por diante. Então a gente percebe que isso também é importante de saber localizar. Quanto que vale cada quadrado maior e quanto vale cada quadrado menor. O quadrado maior a gente vai utilizar para escala. O quadrado menor vai servir para a gente localizar os pontos de maneira correta. Da mesma forma, ó, segundo ponto, 4,50 e 0,289. Então, ó, 4,50 aqui, ó, entre o 4 e o 5, aqui no meio, 4,50. Pronto, subi. Agora, eu quero localizar o 0,289. Ora, aqui eu tenho 0,250. Entre 0,250 e 300, a metade, 0,275. Daí, eu vou ir subindo 0,005. Então, 0,280, 0,2... perdão. No caso aqui, ó, entre 0,25 e 0,300, né? Aqui vai ser o 0,275. Então, se eu subir uma unidade, 0,280. Depois, 0,285, o próximo é 0,290. Então, basta que eu localize qualquer ponto entre esses dois quadradinhos, que foi o que eu fiz. Mais próximo, claro, do 0,290, porque o meu número é 289. E assim por diante. Daí, a partir disso, basta com que eu trace a devida reta que una todos esses pontos. Que foi uma reta que aparentemente deixou alguns pontos de fora, mas tudo isso é corrigido de acordo com o coeficiente de correlação. E aí, outro detalhe que a gente precisa colocar sempre. Título. Como que eu defino o meu título? O meu título vai ser de acordo com a minha análise. Essa aqui é uma curva de calibração. Ou seja, então eu posso colocar curva de calibração para determinação do meu analito. Ou seja, curva de calibração, determinação, aqui eu coloquei cloreto. Mas na verdade é a determinação de nitrito no presunto. Então a gente vai colocar curva de analítica para determinação de nitrito. Ou curva de calibração para determinação de nitrito. Nunca coloque no título tipo absorvância em função da concentração. Isso ela não gosta. Isso não é o ideal para título de nosso gráfico. Além disso, sempre deve ter nome do aluno e a turma. Então, nome do aluno e turma sempre tem que vir associados. Além disso, precisamos colocar a nossa equação da reta e o coeficiente de correlação. E os dados? Bom, os dados eu também preciso representar eles como tabelas. Então, as tabelas sempre vão apresentar no verso da folha. Então, aqui eu coloquei a tabela do problema, a tabela que eu construí de grama por litro, e a tabela em miligrama por litro, que aqui é só completar, né? Aqui, no caso, ficou 0,90. Aqui é 4,50 miligrama por litro. 7,20, 9,00 e 12,60. Show? Então, as tabelas sempre vêm no verso e com seus devidos títulos. Então, aqui é a tabela do gráfico. Aqui eu já posso colocar de maneira mais informal. Absorvância em função da concentração. Show? Então, e agora falta então determinar qual é a nossa equação da reta. Então, vamos lá. A equação da reta vai ser qual? Eu tenho que fazer por regressão linear. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, certificar de que minha calculadora está zerada. Pronto. Então, lá, agora molde 3 de regressão, 1 de linear. Agora eu vou listar todos os meus pontos. Vamos lá. Eu tenho 0,9, 0,055 m+, 4,50, 0,289 m+, 7,20, 0,444, 9,0541 m+, 12,6, 0,796 m+. Pronto. Agora eu venho Shift 2, venho aqui na calculadora científica a gente tem ao contrário, né? O coeficiente linear é o chamado B, então por isso que a gente usa o 2. Então, o coeficiente angular, perdão, não é o coeficiente. Então, a gente vai. A nossa equação da reta vai ser y igual a 0,06237x mais, agora o coeficiente linear vai ser o A da calculadora. Agora aqui, na verdade, menos 1,666, ou melhor, 0,100160. Esse vai ser o meu coeficiente de maneira linear. Coeficiente linear. E o R quadrado eu também preciso representar. Então, o R quadrado, eu venho aqui, o 3, e coloco o símbolo de expoente quadrado. Então, vai ser de 0,99805, aproximando. Isso aqui faz sentido porque, se a gente preparar, alguns pontos estão fora da reta. Então, isso justifica por que o meu coeficiente não é totalmente 100% linear. Tá, pronto. Fizemos a nossa equação da reta. Agora a gente tem que voltar ao problema, porque o problema não pede isso. O problema pede o teor de nitrito. Então, vamos voltar para o nosso problema. Então, a gente tem uma equação da reta que é da forma 0,06237x
menos 0,00160. Eu preciso calcular agora, de acordo com a minha transmitância obtida, eu posso, mais uma vez, eu vou transportar ela para decimal, 0,658. Agora eu vou aplicar a mesma fórmula. Preciso saber qual é a absorvância disso. Então eu vou colocar menos log de 0,658. Deu 0,182. O que eu vou fazer com essa absorvância? Eu vou substituir na minha equação da reta, lembrando que o y é a minha absorvância, e o x é a minha concentração, em ppm. Lembrando que a gente está fazendo essa equação com os valores da concentração em ppm. Então, basta eu substituir. Então, vai ficar esse valor de absorvância. Isso aqui vai passar para o outro lado, então eu vou fazer automaticamente na calculadora. É esse valor menos o meu coeficiente linear, deu esse valor, dividido pelo meu coeficiente angular. Então, eu tenho essa concentração de ppm, ou seja, minha concentração é de 2,94 ppm. Só que isso é da minha amostra diluída. Percebe que eu fiz 2 fatores de diluição. Então, esse fator de diluição aqui é de quanto? 20, ou seja, basta eu dividir volume final por inicial. 50 dividido por 25 vai dar 2. E aqui, 50 dividido por 10 dá 5. Então, o fator de diluição total é de 10 vezes. Então, eu vou multiplicar essa concentração por 10, vai dar 29,4 ppm. Só que eu quero saber o teor de nitrito. Então, se eu quero 29,4 ppm, então eu tenho 29,4 miligrama em 1 litro, que já é o suficiente para mim, porque eu tenho aqui, ó, eu tenho 100 mililitros. Então, se eu tenho isso em 1000 ml, em 100 ml, eu tenho 10 vezes de menos. Então, o meu teor vai ser de 2,94 miligramas de nitrito. Só que eu quero saber o teor. Então, o teor vai ser o quê? Massa de nitrito sobre a massa de amostra vezes 100. Então, vai ser 2,94. Só que isso está em miligramas, então vezes 10 a menos 3. Vezes 100. Dividido pela massa de amostra, que é de 20,048 gramas. Então, eu coloquei vezes 10 a menos 3 porque eu tenho que passar para grama, mesma unidade. Então, vamos lá. Então, isso aqui, 2,94. Então, eu vou colocar isso dividido por 1000, né? Para passar para miligramas. Eu vou multiplicar isso aqui por 100. E vou dividir por 20,048. Então, eu tenho que o teor é de 0,0147% aproximadamente. Ou 0,015. Tanto faz. Então, esse vai ser o teor obtido na linha letra A. Ou seja, essa é a resposta da letra A. E as outras que são mais teóricas são tranquilas da gente responder. A letra B, qual é o melhor branco para leitura? O melhor branco para leitura é o que vai possuir os devidos solventes que foram utilizados na análise, que eu não representei aqui, se for necessário, ou reagente colorimétrico. Então, esse será o nosso branco. E agora, se a análise fosse feita de fotômetro, qual é o melhor filtro? Ora, o filtro é aquele sempre de cor complementar ao da cor apresentada pela minha amostra. Porque sempre a cor mais absorvida é o da cor complementar à da cor visível da amostra. Então, se o presunto tem uma cor mais avermelhada, a melhor cor do filtro é a cor complementar do vermelho. Show? Bom, espero que você tenha entendido. Se ficou uma dúvida do gráfico, deixe nos comentários ou me manda mensagem que eu tiro sua dúvida. E aí, a mesma raciocínio vai ser válido para qualquer outro tipo de gráfico que você for montar. Então, sempre atento a isso. Título adequado, nome e turma, equação da reta, coeficiente de correlação, o R ao quadrado, escala e as devidas unidades representadas aqui quando houver, né? Já que a absorvência não tem, a gente não colocou. E saber montar a escala de maneira adequada, de maneira fácil de leitura. Bom, até a próxima. Bons estudos.